Dorjen Yojen Ubjan Sam Pema Gezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrom Nye Pema Jun Eshek Sudra Ordu Kandrom Ampe Korn Ceci Jesu da grupcia, Ginge lopcia shexu sol, Guru pe masi diahum, Honor geniu genub jansam, Pe magezar dom pola, Yatsen chogin yodrup ye, Pe majun eshek sudrak, Cordo candrom ampecorn, Ceci Jesu da drupcia, Ginge lopcia shexu sol, Guru pe masigia hum. Honor genio genub jansam, pe magezar dom pola, Yatsen chogin yodrum ye, pe majun eshek sudrab, cordo candromam pecorn, ceci Jesu da drupcia, Ginge lapcia shexu sol, Guru pe masiji hum. Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardo dagni chapsuchi, Dagi jin soji pe sonanchi, Drola penchir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, Janchu bardu dagni chapsuchi, Dagi jin soji pe sonanchi, Drola penchir sanje droparsho. Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardu dagni chapsuchi, Dagi jin soji pe sonanchi, Drola penchir sanje druparshu. Om Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Hum Benzara Guru Pema Siji Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Boa noite, meu queridos. Tudo bem? Muito bem. Então, nós estamos na página 145, ainda das perguntas e respostas, né? A pergunta é assim: quando trabalhamos na penetração da fronteira entre a essência pessoal e o outro, isso é prajna ou compaixão? A resposta: são ambas. De um ponto de vista do budismo Mahayana, não podemos realmente dissolver a fronteira entre a essência pessoal e o outro apenas por meio da compaixão ou da vacuidade. Ambas devem andar juntas. Se tentarmos fazer isso apenas pela compaixão, ainda há uma certa fixação a nós mesmos e à existência real, o que nos impede de dissolver completamente todas as fronteiras. Se tentarmos fazê-lo apenas com a vacuidade, teremos o problema dessa abordagem ser muito fria e clínica, sem muito coração. Não é apenas um problema técnico, como derrubar um muro entre nós e os outros, porque existe uma qualidade emocional afetiva nesse processo. Se ela faltar, não funciona. Poderíamos dizer que não é suficiente apenas derrubar os muros entre nós e os outros, mas também temos de nos aproximar e falar com os outros. Se apenas derrubarmos os muros e ficarmos do nosso lado do muro, enquanto eles ficam do lado deles, então ainda estaremos ignorando outras pessoas e não haverá conexão, como vizinhos próximos que se veem todos os dias, mas nunca conversam e não sabem nada sobre o outro. Portanto, a vacuidade ou prajna é muito boa para derrubar os muros, mas para nos relacionarmos efetivamente com os outros, precisamos de compaixão ou da energia extrovertida da nossa mente. Prajna não é o que faz isso, porque prajna apenas atravessa e remove os obstáculos para uma aproximação genuína. Portanto, precisamos das duas. Prajna e compaixão são como um combo. Ao mesmo tempo, é importante ver que prajna e compaixão se potencializam mutuamente. Por exemplo, se tivermos um sentimento avassalador de compaixão, as fronteiras entre nós e os outros se dissolvem de modo natural, um por um. De fato, nós nos esquecemos por completo de nós mesmos e não há nenhum senso de separação, mas apenas empatia sem limites. Ao mesmo tempo, se tivermos algum senso da irrealidade ou qualidade ilusória dos fenômenos,
As linhas divisórias entre nós e os outros também se tornam muito mais transparentes e podemos ver melhor quem, na verdade, são esses outros e que eles sofrem da mesma forma que nós. Quando ficamos sabendo de todas essas coisas sobre vacuidade, muitas vezes podemos nos perguntar onde está o coração nisso tudo. Se apenas falarmos sobre ela de um ponto de vista intelectual, em geral soa como algo muito seco e analítico. Mas se pensarmos sobre o que é a compaixão, significa realmente não ter uma essência pessoal, como ilustrado pela expressão em ausência de essência pessoal. Se não tivermos ego e nenhuma preocupação com nós mesmos, o que a nossa mente fará? Isso não significa que apenas vamos dormir ou que nos tornamos um vegetal, mas sim que há muita energia que é liberada para naturalmente nos movermos em direção aos outros. Acho que todos nós temos experiências disso, não é? Da união de compaixão e vacuidade. Quanto mais compaixão, mais interesse pelos outros seres, naturalmente tem menos autocentramento e a mente vai se libertando da prisão do eu. Da mesma forma, quanto mais sabedoria da vacuidade do eu, mais eu me sinto próximo dos outros, porque não há fronteiras reais, é uma separação real. Um eu separado do outro, como duas caixinhas, né? Tudo é interdependente, inseparável. A gente, né, compartilha os átomos do ar, o alimento, aquilo que compõe o nosso corpo hoje já compôs os corpos de outras pessoas no passado. Então, o tempo todo, a gente come um pedaço ali de batata doce, né? Da onde vem aquilo, né? A gente está olhando para a batata doce, mas a batata doce é muito mais complexa, porque tem a energia do sol, tem a água, tem os nutrientes, e tudo isso já passou por outros corpos também, né? Então, é uma interdependência completa e total, assim. Quanto mais a gente contempla isso, mais a gente vê a falta de sentido em lutar uns contra os outros, em excluir os seres. Não tem como excluir, a exclusão é fictícia, né? Quando, por exemplo, a gente vai lá e mata uma pessoa, aquilo não tem como ser algo assim que a gente simplesmente eliminou um problema. Aquela pessoa era inseparável de nós. Então, quando você mata um outro ser, você mata uma parte tua junto. As pessoas que são assassinos profissionais, né, que mataram muitas pessoas, eles contam um pouco isso, né? Assim que quando ele, a primeira vez, segunda vez que você mata alguém, aquilo é muito doloroso, é complicado, parece que você perde um pedaço mesmo. Depois aquilo vai acostumando, vai ficando natural matar. Mas é isso, né? Assim, a separatividade, ela está operando, a gente perceba isso ou não, né? Os resultados são muito claros. Quando você gera problemas para algum grupo de seres, aquilo vai repercutir em outros seres, né? A interdependência é muito clara. Então, compaixão é entender a interdependência. Se a gente entende de verdade, né? A gente vai ter compaixão e interesse pelos seres. A ausência de interesse só surge na confusão, na ignorância, né? Quanto maior a ignorância, maior o autocentramento, menor o interesse pelos seres. Quanto maior a sabedoria, mais prágina, mais clareza sobre todos esses processos, maior o interesse pelos seres, né? Todos os seres, sem exceção. Cada ser está aí nessa teia da vida, né? Toda interdependente, complexa, né? Quando a gente vai lá e extingue uma espécie animal, por exemplo, aquilo tem uma série de implicações, né? Aquilo desequilibra o ecossistema, né? Porque aquele animal servia de alimento para outro, ou comia outro, né? Tinha um equilíbrio ali estabelecido, e aí a gente vai gerando essas confusões, né? Que nós, seres humanos, estamos gerando, né? Desequilíbrio todo do ecossistema, né? Do uso das águas, das terras, das árvores, né? Uma grande confusão. Então, esse é o ponto central. Se a gente lembrar disso o tempo todo, compaixão e vacuidade, a gente vai trilhando um caminho assim muito agradável, porque cultivando a compaixão, a gente se interessa mais pelos seres, a gente se alegra. E cultivando a vacuidade, a gente dá menos solidez para aquilo que está acontecendo com a gente sofre menos. E aí a vida fica uma alegria, não fica? Então, o caminho Mahayana é um caminho de grande alegria, né?
um caminho abiratiano, né? Grande alegria, né? Muito bom. Então a gente está nisso, né? Essa união de compaixão e vacuidade. Mas aí o Sutra segue, né? Então terminaram as perguntas agora. Todos os elementos do nosso corpo e da nossa mente são como o espaço. Isso finaliza a nossa discussão sobre a profundidade em quatro aspectos. A gente começou já faz bastante tempo, né? Um trecho longo, né? Porque ele é bem importante. Ele está comentando o quê? Forma é vacuidade, vacuidade também é forma, vacuidade não é diferente de forma e forma não é diferente de vacuidade. Apesar disso, essa profundidade em quatro aspectos não se aplica apenas à forma e à vacuidade, mas também aos quatro skandhas restantes de sensações, discriminações, discriminações ou percepções, né? Se usa várias traduções para samjanya em sânscrito, né? Tem várias traduções. Formações mentais, formações ou marcas mentais, né? Às vezes traduzido como volições também, samskaras, e consciências. Portanto, o Sutra do Coração continua. Da mesma forma, sensação, discriminação, formação e consciência são vacuidade. Quando entendida de forma adequada e completa, a breve explicação forma é vacuidade e vacuidade é forma já abrange todos os fenômenos. Porém, para aqueles que precisam de explicações mais detalhadas, o mesmo princípio pode ser aplicado aos outros skandhas, como o das sensações, que provavelmente é de longe o maior skandha dos ocidentais, enquanto no Oriente é bem pequeno. O que ele quer dizer um pouco com isso, né? Os ocidentais, eles valorizam demais as sensações agradáveis e a fuga das sensações desagradáveis, lidam mal com a dor. A gente gerou, né, assim, uma cultura de fugir da dor através de analgésicos, opioides, tudo que for possível para não sentir dor em circunstância alguma. E a gente, assim, corre atrás de pequenos prazeres sensoriais o tempo todo, né? A gente aperfeiçoou tudo. O sabor do vinho, o sabor do café, o sabor do chocolate, o sabor dos doces. Tem um desespero, assim, né, por sensações prazerosas, agradáveis. E assim, a gente poderia dizer que nas civilizações orientais clássicas, né, pré-colonização, né, ocidental, a gente olhar a China clássica, o próprio Tibete, o Japão, tem uma valorização muito grande assim, né, da disciplina, do sustentar as dificuldades, do pensamento coletivo, pensamento de grupo e não esse individualismo extremo. Então eles têm uma outra história assim, né, de organização social, que não valoriza tanto as sensações agradáveis. Também valoriza em certa medida, mas muito menos do que nós, né, ocidentais, que hoje em dia, em geral, temos essa escravidão, né? Então, tudo tem que ser muito perfeito. Você vê assim o nível de sofisticação dos carros, por exemplo, dos veículos, né? O banco tem que ter isso, aquilo, aquele outro, né? Os ar-condicionados individuais com ajustes, temperatura perfeita, umidade perfeita, os vidros que tiram os ruídos que vêm de fora e do próprio motor, né? Você cria assim aquele compartimento isolado, perfeito, em que você ouve tua música com um som maravilhoso, com alto-falantes de milhares e milhares de reais. E esse é o mundo, né, dos ocidentais, aspirando a esse tipo de coisas, né? Então isso é uma prisão bem grande, né? Esse é o escândalo das sensações, né? Discriminação refere-se especialmente ao nível conceitual de fazer distinções entre coisas ao discriminar suas características, como grande, pequeno, bom e mal. Então, as percepções, né, samjana, ou né, discriminações, o tempo todo a gente está discriminando, né? Vermelho, azul, amarelo, branco, cores, tamanhos, texturas, sons, frequências, né? Interessante porque, como tem essas linguagens diferentes, né, para nominar cada um dos estándares, às vezes uma linguagem diferente, no caso de percepção, para mim, deu uma clareada melhor, assim. Uhum. Eu tinha uma dificuldade para Esse escândalo. para distinguir, por exemplo, sensação de percepção, sabe Uhum, assim? uhum. Fica tudo um pouco Sim. confuso, assim. Aí, às vezes, essas nomenclaturas diferentes acabam ajudando, assim, né? Uhum. Porque uma tradução É, diferente revela um outro lado daquele conceito.
A gente não tem as palavras certas para traduzir os termos em sânscrito ou tibetano. Os tibetanos inventaram palavras para traduzir do sânscrito de modo perfeito. Já a gente nas línguas ocidentais não tem. Às vezes, para traduzir uma palavra, você teria que construir uma expressão longa. E aquilo fica muito complicado num livro você escrever, né, uma expressão longa. Então você acaba simplificando o termo e ele não é a expressão perfeita do conceito. Ele expressa uma parte do conceito. Isso vai acontecer com a maioria dos termos. Por exemplo, o caso mais assim, claro, né, que a gente está sempre discutindo, que é dukkha, a primeira nobre verdade. Dukkha, que é muitas vezes traduzido como sofrimento, a verdade do sofrimento, mas não é bem sofrimento. Dukkha é um estado contínuo de insatisfação diante das experiências cíclicas que tem um estado de sofrimento em certa medida, mas não é só o sofrimento grosseiro que a gente fala, né? Então, dukkha não é nem só sofrimento, mas também não é só insatisfação. Insatisfação não é uma palavra também perfeita para descrever dukkha, porque em dukkha também tem o sofrimento grosseiro, por exemplo, do reino dos infernos, de sofrer dores atrozes. Também é dukkha. Então, não é só insatisfação. Então, isso assim, quase todos os conceitos, né? A gente vai ter essa questão. Mas aqui ele usa discriminação para samjanya. Eu gosto sempre de lembrar desse conceito da percepção, né? O skandha da percepção, que é aquele momento em que tua mente bate o olho numa coisa e localiza. Tchum, almofada vermelha. Então tem um nome, tem um rótulo, tem uma percepção daquilo. Ou você vê assim, que nem a gente está sempre assim, né? Olha um bichinho passando, que bicho que é aquele? Quando tua mente localiza, ah, tá, é tal bicho. Aquele é o momento da percepção clara. Até o momento da percepção com. Um limite, né? Você delimita o Ele, objeto. Você rotula, você localiza as características que você conhece daquele objeto. E para você ele passa a ter sentido. Antes de você perceber um objeto, ele não tem sentido para você. Ele seria como uma coisa nublada que você está tentando entender o que que é, mas não sabe o que que é. E o momento da percepção é quando cai a ficha. Tchum, você localizou. O escândalo das formações inclui todos os fatores mentais que não estão contidos no segundo, terceiro e quinto escandas, como aqueles que sempre acompanham acompanham qualquer estado de mente, as aflições primárias e secundárias e os fatores mentais virtuosos. Então, o escândalo mais complexo e amplo de todos é formações mentais, né? Samskaras. Ali a gente vai ter o que a gente mais simples de explicar, quer dizer assim, são os teus hábitos, condicionamentos, memórias, as impressões mentais que ficaram das tuas experiências dessa vida e de vidas passadas. Isso seriam formações mentais. Mas, assim, tecnicamente é mais complexo que isso. Porque no Abhidharma, né, os estudiosos indianos e depois os tibetanos também herdaram isso e mantiveram, tem uma classificação detalhada dos tipos de fatores mentais. São 51 fatores mentais, inclusive, às vezes nos tantras representados por 51 caveiras, assim, um colar, né, de 51 caveiras secas, em que nesses fatores mentais estão descritos todos os aspectos da operação da mente que não caem nos outros skandhas, que não são sensações, que não são percepções ou consciência. E aí é uma série de elementos, elementos neutros, elementos virtuosos, elementos não virtuosos que estão lá como predisposições na mente. Isso tudo são formações mentais. Então, a gente dá uma resumida nisso tudo, a gente vai dizer que são nossas tendências e condicionamentos, fica mais fácil de entender. Mas quem quiser dar uma. Ah, só para saber do que se trata, joga lá no Google, vai aparecer na Wikipédia, né? Coloca lá 51 fatores mentais, vocês têm a lista, né? Tá? A gente não estuda isso em detalhe, porque é uma coisa bem assim acadêmica, refinada, que não vai afetar muito nossa prática do dia a dia, né? Mas pode-se também se olhar em algum momento assim só por efeito, né, de saber do que se trata, né? Marcelo, o gosto ou não gosto não está inserido em nenhum escândalo, não, né? É a sensação, é o que a gente falou, o segundo escândalo, Ah, tá. Ridanas, que ele até comentou que Tá. para os ocidentais é o maior de todos, porque a gente está sempre Sim. buscando.
né, sensações agradáveis. Isso eu gosto ou não gosto, exatamente. Ah, tá. Ele é bem importante porque o tempo todo a gente, depois de perceber um objeto a partir das nossas formações mentais, a gente já imediatamente sai um julgamento. Gosto ou não gosto? Gostei, não gostei, tanto faz. Tem uma grande vastidão de tanto faz, de indiferença. Aí tem, né, aquele bloco estreito do que eu gosto e um bloco um pouquinho maior do que eu não gosto. Então a gente vai assim diante de um universo de infinitas possibilidades, a gente vai separando só aquilo que a gente quer. Por isso que lembram que o símbolo do skanda das sensações nos 12 elos da originação dependente, quem lembra qual que é a representação gráfica do skanda da sensação? Tu, tu, tu. Ninguém lembra do Vedana, do sétimo elo? Vai cair no Enem, ó. Esses dias fizeram prova aí É a dos flecha no olho. flecha no olho. Salvou, hein, Bia? Isso aí. Eu ia brincar, né, que fizeram a prova aí dos formados em medicina aí, que foi um desastre, né, a avaliação dos médicos recém-formados no Brasil, né? Tem um monte de universidade privada aí sendo não fechada, né, mas assim, retida, né? Olha aí, hein, gente, vai ter uma hora que vai ter a avaliação do curso. Então é isso, né? O símbolo é uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho, que bizarro, né? Porque é isso. Já tem a cegueira inicial de avidya, que é o primeiro elo, que é um cego tateando, né, com uma bengala, o primeiro elo. Então a cegueira já começa no início da roda da vida. Mas aqui eu estou dando uma segunda cegueira. Por quê? Porque eu estou reduzindo o meu universo de uma forma muito tosca ao que eu gosto, o que eu não gosto, o que é indiferente. E aí eu ando no mar de indiferença, né? Esse é o nosso mundo em geral. A gente vai andando buscando, né, apressados buscando aquilo que nos interessa, que a gente quer, desviando daquilo que a gente não quer. Se aparecer na nossa frente, a gente elimina, pisa em cima, esmaga, mata, ele faz alguma coisa, né, para sair da nossa frente. E a gente vai na nossa direção, aquilo que a gente deseja. E aí, enquanto isso, não está vendo a beleza, né, da realidade assim. Então, uma pessoa mais livre dos escândalos, né, da sensação, do escândalo da sensação, vai apreciar melhor o mundo, vai ver mais coisas, vai ver assim sutilezas, né, na experiência de realidade que vão trazer assim uma ampliação, né? Por exemplo, se você está na natureza e não está buscando só aquilo que você gosta, mas olha para tudo com um olhar aberto de interesse, né, genuíno, então tua percepção da realidade vai expandir enormemente, né? Essa é uma coisa para a gente treinar. Marcelo, Sim. eu estava ouvindo a gravação do Eric Pema, quando ele foi lá em Viamão, e aí ele fala para todo dia, ele fala todo dia, todo instante, o tempo todo, a gente olhar o espaço. No espaço. Quer dizer, não olhar aí os objetos na mesa, o computador, aí no templatório, os objetos, olhar o espaço. Então, quer dizer, esse espaço é que daria essa abertura que você está falando, né? Que a gente Esse treinamento da queria. meditação no espaço, por exemplo, contemplar, ele vai ampliando essa abertura da mente. A mente que está estreitada, né, pela confusão, através da meditação, contemplando o espaço, né? Mesmo a chama pura já ajuda muito, né? A ampliação da percepção através da chama pura. Mas se você fizer ainda contemplando a natureza de espaço de todas as aparências, melhor ainda, porque você vai realmente saindo dessa visão estreita de só buscar o que eu quero, evitar o que eu não quero e indiferença para o resto, né? Sim. Mente espaçosa, mente aberta que permite observar tudo, não apenas, né, o que a gente está buscando. É isso aí, Legal. contemplar. Sim. É uma meditação clássica do Dzogchen, assim, preparatória. É você com os olhos abertos à frente, você não olha para as coisas, você olha para o espaço entre você e as coisas. Você observa o espaço. Isso é bem bom de fazer. Ele fala assim, até no tempo inteiro. Foi nessa que hoje fui para a academia e fiquei olhando o espaço.
não estou vendo o aparelho, não estou vendo a esteira, não estou vendo o espaço. Isso mesmo. Eu não sei É, se só não não vai. é só como se não fosse só a meditação formal. Aí eu tive a sensação que aí você é como se você parasse realmente, né? Você tivesse uma presença. Isso. Por isso que a É isso, então, contemplação né? do espaço é uma das meditações clássicas para você realizar a natureza da tua própria mente, para você repousar na presença natural. Isso aí. Agora, você está na academia, você só não pode ir na Smart Fit pelas 6 horas da tarde, que daí não tem espaço para contemplar. Aí são filas de pessoas para pegar os aparelhos, aí não tem mais elemento espaço. É bom assim, aqueles horários assim, alternativos, né? Tem essa classificação, horário herdeiro, né? Tipo, sei lá, 10:30 da manhã, Era né? horário de aposentada, né, Horário Márcio? dos aposentados. Aposentado vai meio cedo. Primeiro acorda, né? Vai na fisioterapia, né? Vai fazer as compras, né? No hortifruti e depois vai fazer academia. Não, compra sim, mas fisioterapia no momento não, mas compra sim. Então não tá nesse ponto ainda, né, Vini? Não, Tudo não eu bem. estou, mas nesse micro estamos. Sim. Mas você falou da academia, é uma coisa bem boa, eu faço isso também. Você faz um exercício, tem que dar um intervalo, tem que dar 1 ou 2 minutos ali entre uma série, e você dá uma parada. Ao invés de ficar no celular, você dá uma parada. Tá aquela confusão, música, não sei o que, e você tá ali. Respira, relaxa, expande assim a mente, né? Assim, contempla o espaço, não se fixa em nada em específico, assim. Deu 1 minuto, dois, volta a fazer teu exercício. É bem interessante, você vai mesclando isso, né? De uma forma. Então, essas são as formações mentais, né? E aí vem a consciência, né? O escândalo da consciência consiste nas 6 ou 8 consciências supramencionadas. Todos esses escândalos são iguais no sentido de que são inseparáveis da vacuidade. Então, as consciências a gente falou bastante na semana passada. O Buda nos oferece os 5 skandhas como uma lista de fenômenos para não perdermos nenhum deles. Podemos concordar que forma é vacuidade é forma, mas o que dizer das sensações que parecem ser muito mais vívidas e reais? Ou podemos pensar que a nossa consciência não é vazia. Cada skandha, por sua vez, tem muitas subdivisões, de modo que eles são como listas detalhadas para toda a nossa existência psicofísica, tanto em termos do corpo como da mente. Na abordagem fundamental do budismo, os skandhas são usados em especial para verificar se há uma essência pessoal verdadeiramente existente em algum lugar dentro do nosso corpo ou da nossa mente. Para não fazer isso apenas em um nível grosseiro, mas também em um nível sutil, podemos percorrer todas as subdivisões dos 5 skandhas e não esqueceremos nenhum constituinte da nossa existência. Então, no caminho do ouvinte, especialmente, se faz a análise dos 5 skandhas apenas procurando o eu nos 5 skandhas. O objetivo da análise é verificar que não se encontra um eu, uma essência pessoal, em nenhum dos skandhas, e, portanto, não tem, porque não tem nada que escape aos 5 skandhas. Não tem nenhum fenômeno que eu consiga classificar que esteja fora do esquema dos 5 skandhas. Então, o objetivo deles é isso, vacuidade do eu. Agora, no Mahayana, eu não paro nesse ponto. Além de não encontrar o eu, e isso é maravilhoso, é um passo gigantesco, né, de avanço no Dharma, eu olho para os skandhas em si e vejo a vacuidade deles. Não estou buscando só um eu nos skandhas. Eu estou olhando para os skandhas um por um e vendo a insubstancialidade dos próprios skandhas. Então, por isso, essa é o grande salto de realização do caminho do ouvinte para o caminho Mahayana. O Mahayana vê a vacuidade inerente aos skandhas, e o caminho do ouvinte não. Ele vê a vacuidade de um eu dentro dos skandhas, mas ele não vai postular que os skandhas são vazios completamente. Eles não chegam nesse nível de análise do caminho do ouvinte. Tá bem? Esse processo é um pouco parecido com a procura de uma chave na nossa casa. Nossa casa tem vários cômodos que são como 5 skandhas. Assim, percorremos todos os cômodos e procuramos. Se não acharmos a chave, percorremos os cômodos de novo e também procuramos em todos os armários, em todas as gavetas, embaixo da cama e assim por diante, que são como as subdivisões dos 5 skandhas.
Uma vez que tenhamos verificado muitas vezes cada cantinho da nossa casa e não tenhamos achado a chave, podemos ter certeza de que ela não está na casa. Da mesma forma, procuramos pela nossa essência pessoal nos cinco escandas, e quando não a encontramos em lugar nenhum, temos de concluir que não há tal essência pessoal de modo algum, porque a nossa essência pessoal ou ego não pode estar em nenhum outro lugar além do nosso corpo ou da nossa mente. Não estaria no nosso carro, por exemplo. Se bem que a essência pessoal de algumas pessoas pode realmente estar no carro delas, eu acho. O ponto dos cinco escandas é nos dar uma lista exaustiva de lugares para procurarmos a nossa essência pessoal. Ao contrário do exemplo da chave, em que ela ainda poderia estar no nosso carro ou em algum outro lugar fora da nossa casa, os escandas incluem todos os possíveis lugares para a nossa essência pessoal. Em termos da nossa experiência, e não apenas como um conceito filosófico, como um Atman, Atman seria a essência pessoal, né, em sânscrito. É provável que não haja ninguém que pense que a sua essência pessoal está realmente em algum lugar fora do seu próprio corpo e da sua própria mente. Isso ele não leu Harry Potter. Vocês lembram que a essência pessoal do Lord Voldemort estava espalhada, né, nas relíquias da morte? Vocês lembram, né? Então, mas aqui não, aquilo lá é ficção. Assim, essa é a abordagem do budismo fundamental, no sentido de não existir nenhuma essência pessoal nos skandhas. Mas o Sutra do Coração vai ainda além. Ele não apenas afirma que não há nenhuma essência pessoal nos skandhas, mas que os próprios skandhas também não existem. Eu estava lembrando, né? Se desmontarmos a nossa casa inteira, peça por peça, e ainda assim não encontrarmos a nossa chave, podemos ter absoluta certeza de que ela não está na casa. Mas aqui não estamos apenas procurando a chave da essência pessoal que não existe na casa dos skandhas. Estamos destruindo essa casa completamente, que é a forma mais completa de busca pela nossa existência, né? Isso é ampliação do conceito da vacuidade para todos os fenômenos. Então, esse sistema dos cinco skandhas é sempre bom relembrar, gente, e se questionar: será que eu já entendi mesmo? Eu sei do que se trata? Porque lembra lá do roteiro dos 8 pontos de Prajna? Ele se baseia nos cinco skandhas. Então, o item 1 é isso: localize a forma, a sensação, a percepção, formação mental e a consciência na experiência. Se eu não entendi bem ainda os cinco skandhas, né, e vale a pena dedicar um bom tempo de estudo para isso, aí toda a minha análise, né, do Sutra do Coração vai ficar meio fraca, né? Porque eu não sei nem bem o que eu estou analisando. Como é que eu vou ver a vacuidade de algo que eu nem sei bem o que é? Então, lembrem disso, assim, né? Fixem bem os conceitos dos skandhas, né? O que é forma no conceito budista? O que é sensação? O que é percepção, formação mental e consciência? Eu poderia pensar assim, tá, mas isso abrange realmente a experiência por completo? Será que não tem coisas que estão fora dos cinco skandhas? Por isso que naquela prática guiada também que a gente fez, quando a gente começa o item 1 lá, vocês vão lembrar assim que eu pego e falo assim: a experiência do celular, não tem uma forma muito clara de celular, não tem uma sensação que eu tenho, gosto ou não gosto, diferença, não tem uma percepção em que eu vejo, é o meu, tem a capinha que eu comprei, né, poderia ser de outra pessoa, mas eu percebo o meu. Percepção. Não tenho uma formações mentais em relação a isso. Eu sei para que isso serve, eu sei usar, eu sei qual que é o meu, qual que é a senha. Tem formações mentais em relação ao objeto e tem consciência, ou seja, eu me sinto eu aqui, ele lá. Eu tenho consciência visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil do objeto, né? Todas as consciências estão operando na minha relação com o objeto. Então, eu treino, né, assim, essa localização dos skandhas em cada experiência que eu tenho, aí fica bem firme assim para fazer a prática, né? Tá bem? Então, lembrem disso. Os cinco skandhas. Porque isso é o início, a parte inicial toda do Sutra do Coração. Verificar a vacuidade dos cinco skandhas. Essa é a lição de casa, é a lição da vida. Essa é uma lição de casa, né? Uma lição longa. Que daí a gente parte para um outro tema que também é complexo, a profundidade em 8 aspectos. Então a gente viu a profundidade em 4 aspectos: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. E agora vem a outra a sequência do sutra, né? A profundidade em oito aspectos, que são
Para deixar isso realmente claro, o Sutra do Coração continua com o que chamamos de a profundidade em 8 aspectos. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade, sem características, sem surgimento, sem cessação, sem impureza, sem pureza, sem diminuição e sem crescimento. Então, são 8 fatores adicionais que vão ser analisados aqui. É uma outra forma já de olhar a realidade, as características da realidade. São várias, bem como eu estava falando, até dos termos que são usados para traduzir, que permitem ver um conceito sobre vários prismas. Aqui é a mesma coisa, o Buda está olhando a realidade com vários sisteminhas de classificação. Ele aplica um sistema para a gente olhar. Aí, talvez para alguns aquilo já resolva o caso, maravilha. Para outros, ele oferece um outro sistema de análise. Talvez para essas pessoas funcione melhor, e assim por diante. Então, a gente vai olhar para o budismo não como uma teoria toda fechada em que uma coisa gerou a outra, como se fosse um sistema de conhecimento. O budismo é uma série de remédios que o Buda deu em momentos diferentes para ajudar as pessoas naquele momento específico. Então a gente vai ver até que alguns sistemas classificatórios são contraditórios, não é? Ou se sobrepõem. Nos 12 elos tem uma boa parte dos escandas, não tem? Então você vai ver que os sistemas eles se sobrepõem, porque e não que o Buda assim ele fez isso de caso pensado, né, de gerar uma inter-relação entre os sistemas. O Buda apenas explicava as coisas olhando de múltiplas formas. Então, são várias formas de ajudar os seres, né? Isso é inesgotável, tanto que os professores modernos vão vendo novas formas, né, de como ensinar, de como ajudar as pessoas a entenderem, né, os conceitos. Isso significa que todos os fenômenos não apenas são vazios de qualquer natureza intrínseca ou existência real, como também carecem das 7 características restantes. Então, a gente vai usar muito essas expressões também, que vocês também deveriam ver se vocês já entenderam. Quando ele fala natureza intrínseca. Não é uma palavra que a gente use tanto no português o tempo todo, intrínseco. O que que é uma coisa intrínseca? Uma coisa inerente a si mesmo, né? Uma propriedade intrínseca, uma propriedade que já está dentro daquele elemento, daquele objeto. Então, uma natureza intrínseca é procurar algo que está por dentro da coisa e que está lá dentro dela, inerente àquela coisa, né? Natureza intrínseca ou existência real. E aqui também, quando o budismo fala em alguma coisa existir de modo real, ele está afirmando que essa coisa existe por si só, de modo independente, sem depender de outras coisas, e que ela é permanente. Então, não, mas espera aí, o budismo fala o tempo todo de realidade, fala que a realidade é vazia, mas de qual realidade que o budismo está falando? O que que se entende pela palavra realidade no contexto budista? Então, quando a gente fala assim que algo é real, a gente está afirmando que aquilo é fixo, que aquilo tem essência, que aquilo não está sujeito à impermanência. E como nada a gente consegue encontrar que seja assim, a gente vai dizer, então nada é real, desse jeito que se entende o real, né? Aí o Buda vai explicar a realidade como vacuidade, luminosidade, originação dependente operando o tempo todo. É uma explicação sobre a realidade que não é do jeito que se entende aquilo que é real de modo comum. Tá bem? Cada palavra tem um conceito por trás, é importante entender os conceitos. Muito bem, sem exceções na vacuidade. Quanto a todos os fenômenos são vacuidade, que é o primeiro, né? Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade, sem características, sem surgimento, sem cessação e assim por diante. Então, o primeiro dos 8 fatores profundos são vacuidade. Quanto a essa primeira frase, né? Os 5 skandhas incluem todos os fenômenos sansáricos condicionados, que também são chamados fenômenos aflitos, porque geram aflição, geram confusão. Porém, existem ainda mais dharmas ou fenômenos, ou seja, fenômenos não condicionados, o espaço, e fenômenos purificados. Os Sutras Prajnaparamita dizem que não importa qual fenômeno apontemos, ele é vazio. Esses sutras listam 108 conjuntos de fenômenos, 53 fenômenos aflitos e 55 fenômenos purificados. Os Sutras Prajnaparamita tentam ostensivamente se livrar dos 75 dharmas do Abhidharma, mas então eles introduzem ainda mais fenômenos.
Porém, não introduzem todos esses fenômenos para dizer que são melhores do que aqueles do Abhidharma, mas para mostrar que esses fenômenos também não funcionam. Além disso, depois de terem demolido todos os fenômenos abhidhármicos, os Sutras Prajnaparamita introduzem também todos os fenômenos do caminho Mahayana e sugerem: esqueçam esses também. Então, lá no Abhidharma, que é esse conjunto de textos que classificou tudo que o Buda falou, listou, fez tudo assim, tabelou tudo, né? Eram todos os praticantes virginianos fizeram um concílio assim e resolveram organizar tudo. Vamos categorizar tudo, escrever um monte de tabela, listas, né? Aí surgiu o Abhidharma, né? Basicamente foi assim. Mas ele é maravilhoso, porque ele ajuda a gente a entender, né, como que as coisas se encaixam. Só que o problema do Abhidharma é dar algum nível de solidez para as listas, para os sistemas classificatórios. É não ver a vacuidade das listas. Por isso que o Mahayana, especialmente os Sutras Prajnaparamita, vão, né, atacar aqueles fatores, aquelas listas, no sentido de mostrar a vacuidade de todos eles. Não se fixem aos itens, né? Aos fatores, né? Listas. No plural, plural, que Mickey brincou aqui, né? Muitas listas. É bom, né? A pessoa tem um problema, a primeira coisa que ela pensa, preciso fazer uma lista. É uma forma, né, de lidar assim com a ansiedade. Mas aí é isso. Esqueça. Marcelo, Oiê. oiê, tudo bom, querido? Eu. Sim, Maria. Sim, te vi. O... Quando ele fala em aflitos e purificados, ele vai detalhar aqui o que que é o que ele considera purificado, o que ele considera aflito. Sim, os fenômenos aflitos são todos esses que têm dualidade, que, portanto, são montados dentro do samsara e que geram dukkha, né? Geram essa constante insatisfação e sofrimento. Os fenômenos purificados são os fenômenos do nirvana, que seriam os fenômenos experienciados pelos arhats e pelos bodhisattvas que já atravessaram também para a ausência do eu. Então, fenômenos purificados, por exemplo, são as terras puras emanadas pelos bodhisattvas, né, para os seres praticarem, né? Quando se descreve, por exemplo, a terra pura do Buda Amitabha, Sukhavati, a terra pura do Buda Akshobhya, Abhirati, e assim por diante, são as terras puras, são fenômenos purificados. Elas não são mais fenômenos dualistas construídos com base na ignorância. Então, a mente livre e luminosa, ela permite também construções que vão além do samsara. Então, ou seja, além do samsara, há a possibilidade de manifestações lúcidas. São todas as terras puras, né? O samsara, na verdade, ele não existe como algo separado das terras puras. O samsara é apenas a visão distorcida daqueles que ainda não alcançaram a liberação. O samsara não existe por si só. Ele é todo vazio. Samsara é uma visão de mundo, né? E nirvana também é uma visão de mundo. Então, não é um lugar, não é um setor cósmico, é apenas uma posição de mente. Quando alguém salta, imediatamente deixa de ver o samsara e passa a ver o nirvana, sem sair da almofada, né? Então é bom lembrar isso também. Que os fenômenos são purificados ou aflitos dependendo apenas da posição de mente do praticante. Isso é bom Tá. entender. A mesma Uhum. coisa que poderia gerar grande aflição, a gente já passou por isso, né? Uma situação que me gerava grande aflição, hoje que eu lido com liberdade com aquela situação, e aquilo para mim, na verdade, é néctar, assim, porque eu consigo ajudar os outros com aquilo, eu consigo atravessar, eu sorrio para aquilo quando aquilo vem, não me pega mais. Né? Sempre que a gente libera alguma região do samsara, ou seja, muda a posição de mente para não ter mais confusão e sofrimento com aquilo, aquilo é uma região de liberdade, portanto, é um fenômeno purificado. Não gera mais aflição, né? Então, todos nós temos vários exemplos disso já, né? Só que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai acelerar isso, né? No sentido de, através da prática contínua de Prajnaparamita, eu vou liberando, né, minha mente de todas as regiões de prisão. Eu vou fazer isso mais rápido. A rigor, os sutras não recomendam deixar de lado esses fenômenos imediatamente. Eles nos pedem para primeiro nos familiarizarmos com eles, ver o que significam e usá-los na nossa prática, mas também para ver o que realmente são, ou seja, vazios de qualquer natureza própria.
Isso inclui não apenas os fenômenos sansáricos, mas todos os fenômenos do caminho Mahayana e sua fruição, começando com a bodhicitta, os bhumis, todas as meditações, experiências e realizações do caminho, bem como a onisciência de um Buda. Faz sentido dizer que nem mesmo a sabedoria de um Buda é exceção à vacuidade, pois quando a vacuidade é totalmente realizada, não há nada para apontar. Então, como poderia a sabedoria de um Buda ser algo que pudesse ser apontado? Além disso, se essa sabedoria fosse realmente existente, isso significaria que alguma coisa estática teria a perspectiva infinita sobre as dinâmicas da infinitude da originação dependente, o que não é possível. Em outras palavras, o percebedor último e o objeto último devem estar em sintonia. A única forma de perceber a liberdade de todos os pontos de referência é não ter ou sustentar quaisquer pontos de referência. Ou seja, não se sustenta nem a ideia de uma mente de sabedoria. Uma sabedoria a ser alcançada, a ser realizada, como se fosse um item da mente, né? A sabedoria. A sabedoria não é nada também, ela é vazia. Então, aqui, a sabedoria última, na verdade, é a ausência de qualquer fixação, né? De qualquer prisão mental, qualquer ponto de referência. Superação de todos os pontos de referência. Se eu tivesse uma sabedoria real, ela ainda estaria fixada em alguma coisa, né? Isso significa que a mente de um Buda tem um escopo panorâmico e uma abertura, sem estar presa em nada. Enquanto nos agarrarmos a qualquer coisa na nossa mente percebedora, isso significa que não temos uma perspectiva ampla, mas estamos colados a algum ponto de referência ilusório. Podemos ainda nos perguntar qual é o sentido de introduzir todos os tipos de coisas, como os caminhos e bumes, sobre os quais não tínhamos pensado antes, e então dizer que eles não existem de forma alguma. Por que não apenas deixar as coisas como estão? Isso é, na verdade, exatamente o que o Buda mais gostaria de fazer, mas infelizmente não funciona como um caminho para a liberdade. É como naquele ditado Zen: primeiro as montanhas são montanhas, depois as montanhas não são montanhas, e por fim as montanhas são montanhas. Isso soa estranho, mas é assim mesmo. Primeiro nós pensamos, sem questionar, que montanhas são montanhas, o que significa que temos muita sobreposição conceitual. Depois nós desmantelamos toda essa sobreposição, o que significa que não há mais montanhas como costumávamos ver. Por fim, apenas vemos o que realmente está lá, que é a aparência do que chamamos de uma montanha sem nenhuma sobreposição conceitual. É, não é, mas é. Mesmo tentando ser simples, é muito difícil pular para esse terceiro estágio sem termos desmantelado todas as nossas sobreposições conceituais e imputações. Ou seja, é difícil de realizar a mente última do Buda de modo direto, sem passar pela etapa da desconstrução de tudo, de ver a vacuidade de tudo, o aspecto do vazio mesmo, da ausência de alguma coisa ali. Então a gente depois reintroduz a luminosidade, maravilhoso, como no roteiro, né? A gente vê, item 3, veja a vacuidade da experiência. Item 4, veja o aspecto luminoso da experiência. Item 5, veja o aspecto vazio e luminoso ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é a sequência. Mas, assim, na prática, por um longo tempo, a gente, para perder um pouco a prisão da solidez das coisas, a gente tem que estar nessa mente desconstrutiva, assim, o tempo todo, só tirando o sentido das coisas. Pode parecer meio vacuidade mal-humorada um pouco, mas é uma etapa que é difícil de pular em alguma medida, sabe? Porque senão o praticante ele acha, não, tudo é luminoso, maravilhoso, mas os apegos dele à solidez das coisas estão muito arraigados. Então a pessoa às vezes fala de vacuidade, luminosidade, mas aí ela ainda não viu a vacuidade da coisa. O aspecto luminoso é fácil de ver um monte de coisa surgindo e brotando diante dos nossos olhos. Agora, o aspecto realmente vazio, por exemplo, não tem dor na dor? Aí eu quero ver se realmente tem realização da vacuidade ali, né? É isso aí, gente. Então tem que praticar o aspecto desconstrutivo por um longo tempo, assim. Porque o nosso maior problema é a fixação à existência real das coisas. Por exemplo, se o nosso problema maior fosse o niilismo,
a crença de que nada existe, de que nada serve para nada, de que tudo é completamente aleatório e nada existe de modo real, se o nosso problema maior fosse o niilismo, aí o principal antídoto seria a luminosidade. Que a gente teria que reintroduzir o aspecto luminoso da existência. Mas o nosso maior problema é o apego à realidade das coisas. A gente agarra as coisas, nossa, isso é meu, isso eu quero, my precious, né? A gente está preso, né, nas coisas assim. Então aí eu preciso da vacuidade para desmantelar a ilusão de que aquilo é realmente existente. Por isso que a etapa da vacuidade assim mal-humorada, um pouco, né, de desconstruir, 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 é necessário em certa medida. Eu não preciso fazer isso longamente. Eu posso já equilibrar isso com a luminosidade também, maravilhoso, como está no nosso roteiro de 8 pontos. Mas eu não vou conseguir pular a etapa de ver o vazio das coisas, gente. Por isso que às vezes os textos clássicos parecem meio chatos, porque eles focam muito na desconstrução. Você pega todos os textos Madhyamaka do Caminho do Meio, são assim longas filosofadas sobre como que você prova que as coisas realmente não existem. Vocês vão querer estudar o 9º capítulo, por exemplo, do Bodhicharya Avatara de Shantideva, é uma aula disso. Vocês vão estudar Chandrakirti, Abhadi Shantirakshita, todos esses grandes eruditos indianos escreveram sobre a vacuidade de modo exaustivo, assim. E a gente está tentando fazer isso de uma forma mais simples, mas um pouco de análise da vacuidade vai ter que ter. Ou seja, assim, você olha para a tua mão, tá doendo, bateu o dedo assim, tá latejando, você sente a dor. Aí você para e pratica assim, dor, tem dor, está sendo localizada a dor. Mas dor é vazia, no sentido de que até para dizer que tem dor ali, tem que ter uma mente que coemergentemente dá sentido à dor como dor, né? Porque numa outra situação interessante, que você estivesse pensando em outra coisa, e aquele dedo estivesse latejando, você não ia nem lembrar do dedo. Então a informação de dor do dedo está chegando também, mas tua mente está focada em outra coisa mais interessante. Você esquece da dor. Então vejam que a dor não é real, a dor é uma posição de mente. É meramente uma posição de mente. O corpo emite um monte de sinais, com certeza. Mas se a mente não constrói as experiências correspondentes com os sinais, aí não tem a experiência completa, não é? Marcelo, eu lembro que desde o começo, assim, quando eu cheguei no sério, que a gente fala sobre os 8 pontos do Prajnaparamita, então, eu tenho muita dificuldade de fazer esse exercício dos 8 pontos, por exemplo, de forma racionalizada, assim, sabe? De pegar um Uhum. objeto e ficar. Seguir ali. Eu acho, não sei, é como se aquilo não funcionasse para mim, assim, eu acho. Talvez seja isso, eu acho cansativo e parece que aquilo não me leva Aham. a muito longe, assim, né? Sim. E esse exercício de, por exemplo, olhar para uma experiência e estar diante da experiência, né, e tentar desconstruir a experiência no momento que ela está acontecendo, isso funciona, né? Assim, isso também é um exercício de É. prática, né? Sim, com certeza. Porque eu entendo que a gente possa pegar, digamos assim, um objeto mental que não esteja atuando nas minhas sensações, por exemplo, naquele momento, e tentar fazer essa desconstrução de forma mais intelectual, assim, né? Uhum. Mas eu acho mais difícil, assim, eu Sim, acho que eu internalizo menos, assim, o processo, assim, sim. né? E aí, quando eu estou diante de uma experiência, lógico, nem toda experiência a gente consegue estar tão se colocar numa posição tão de espectador assim para fazer toda essa análise. A dor corporal é uma delas. É uma delas, difícil, né? Exato, tem várias abordagens. Com certeza. O Lama Santi nos oferece várias. Por exemplo, a pessoa pode alcançar a realização da vacuidade só com o mantra da Prajnaparamita. Tem pessoas que têm conexão com o mantra, que elas entendem assim que o mantra sintetiza o sutra, o mantra aponta para que tudo é forma, é vazio, vazio é forma. Om Gate Gate Paragate. E vão só acumular o mantra e vão realizar a vacuidade, vendo assim a vacuidade dos fenômenos, recitando o mantra. Outros vão ter vários roteiros variados, tem roteiros detalhados, né? Isso para realmente as pessoas que têm essa perspectiva de entrar na vacuidade da forma mais tradicional, mais analítica.
Aí tem a vacuidade como o Tantra introduz. O Tantra introduz a vacuidade nas experiências sensoriais mais intensas possíveis. Você está fazendo um tsog, você está comendo ali um monte de sabores misturados, azedo, salgado, doce, amargo, tudo junto ali, pedacinhos de coisas, para você ver como, nossa, se é gostoso ou não é gostoso, se o sabor é isso ou aquilo, o tempo todo é só uma construção da mente. Né? Você, pela experiência do alimento, você vai vendo a vacuidade dos sabores, a vacuidade dos alimentos. Da mesma forma, a bebida, o álcool, né, as experiências sensoriais intensas são todas vazias. Dá para fazer a realização da vacuidade experimentando coisas. Só que isso, como os textos dizem, é como lamber o mel de uma navalha. Por exemplo, assim, a chance de você se cortar é grande, né? Ou seja, tentar realizar a vacuidade apenas no meio das experiências sensoriais, testando os meus limites, se eu tenho liberdade ou não diante de coisas desafiadoras, tem um risco envolvido, né? De não conseguir dar conta daquilo e mergulhar no sansarão usual e gerar karma. A prática mais tradicional, assim, mais recolhida e mais analítica, sistemática, na almofada, é como se fosse um simulador de voo que te protege. Você não está voando ainda no ar de verdade, você está num simulador. Então, se não vai muito bem no simulador, o impacto é menor. Agora, se a pessoa tentar praticar apenas em meio ao mundo, eu ouvi muito isso em Viamão. O Lama Santen sempre lembrava disso, né, desde o começo, de que a prática na vida cotidiana é essencial, que é importante, que é a essência do caminho, né? E muitas pessoas, ao ouvirem isso, achavam que não precisavam fazer a meditação formal, por exemplo. Não, já que é visão, meditação e ação, se tudo culmina na ação, então eu vou direto para a ação, não vou perder tempo. Só que, para você ter uma ação lúcida em meio ao mundo, vendo a vacuidade das coisas o tempo todo, sem ter passado pelo longo estudo da visão e compreensão da visão, e pelo longo processo de meditação em que tua mente estabiliza a visão correta, e direto para a ação lúcida, não me parece ser tão fácil. Então a gente vê muito praticante às vezes falando, não, a minha prática é no mundo. Isso é lindo dito, mas, em geral, as pessoas estão só acumulando méritos, assim, fazendo ações virtuosas em meio ao mundo, sem sustentar a visão real da vacuidade o tempo todo no meio das aparências, né? É difícil até para ela saber se ela está fazendo isso. Por isso que é mais garantido seguir o método assim, né, passo a passo, de gerar essa mente que vê a vacuidade, e tem clareza que vê a vacuidade da coisa. Esse é um método mais assim protegido, mas não que não possa. A gente pode mesclar os métodos, né? Como o Lama Santa impõe, né? A gente não vai assim se isolar no colégio monástico para estudar por 20 anos tudo isso para depois ir meditar, né? A gente não vai fazer isso, né? Não, a gente vai fazendo no meio do mundo já meditando. Mas é bom mesclar os vários métodos assim, que daí a gente vê as virtudes de cada um, né? Vai cercando. Porque eu estou cercando a minha própria mente. Minha mente ela tem vários subterfúgios assim para fugir da realização. Ela escapa para lá e para cá. Parece um sabonete assim, uma coisa, né? Bem sabonete glicerinado, daquele mais difícil de pegar, né? Escapa mesmo. E aí você tá lá e tenta ver a vacuidade por aqui, tenta, mas a mente sempre tende a reificar alguma coisa impressionante. Um elogiozinho que a pessoa ganha e pronto, ela já está toda pimpona, né? Uma crítica que ela receba, pronto, acabou o dia dela. Não gostaram do que eu fiz, né? Então, tem uma fragilidade, assim, que você vê que não praticou nada de vacuidade. Então, a gente te vê que o buraco é embaixo, assim, né? Porque o nosso ego é muito frágil, ou seja, a gente não avançou na realização da vacuidade ainda. Um critério básico, né, de avançar um pouco na realização da vacuidade é a gente isso, menos autointeresse, mais interesse pelos outros e menos emoções perturbadoras. Para ter menos emoções perturbadoras, tem que ter um mínimo de visão de vacuidade. A gente está dando menos solidez aos fatores, né, de desejáveis, aversivos e assim por diante, né? Vai tendo uma leveza, uma equanimidade, uma brincadeira, né, no meio do mundo, em que tudo vai ficando menos importante, porque vai surgindo uma equanimidade, assim. Ah, tem tal coisa? Ah, legal, maravilha, vamos comer. Ah, não tem tal coisa? Ah, tá bom também, né? Vai ficando assim uma coisa meio mediana em que a gente lida com o que quer que surge sem se apavorar muito e sem também se maravilhar muito com as coisas, né? Então isso é interessante de se observar, né? Como é que a gente está lidando com as experiências, né? Escândalos ativos. Ativo. Ativo. Ativos. Estão ativos.
E aí eles são reativos. A reativos. Aham. É quando eu não vejo a vacuidade, eles são reativos. Eu estou reagindo diante de coisas. E quando eu vejo a vacuidade, eles estão presentes, mas eles são vistos como vazios. Então eu não preciso eliminar, não preciso afastar nada, eu vejo a coisa como ela é. Então esse é o ponto o tempo todo, né, que o Buda, né, está apontando. A Nilo colocou: a visão daqueles que estão no nirvana ou terras puras conseguiriam visualizar o samsara também, porém de forma lúcida? Exatamente. O Buda iluminado, ele está no meio do mundo. Os mestres yogis e yoginis iluminados ao longo desses séculos todos, eles não evaporam assim né, no espaço básico, eles seguem no corpo humano e eles veem as mesmas coisas que os humanos, mas eles veem a vacuidade das coisas enquanto as coisas são vistas. Então eles entendem o que os humanos projetam e também permanecem naquele sonho. Eles entendem os sonhos, mas eles a qualquer momento podem entrar em parinirvana, se eles quiserem, ou seja, dissolver os sonhos, morrer nesse corpo físico e repousar no espaço básico. Mas eles escolhem ficar para ajudar os seres, né? Eles seguem como bodhisattvas, né, em meio ao mundo, mas eles mesmos não dependem mais de sustentar imagens e projeções, sonhos deludidos para tô bem, eu tô mal, tô vivo, sou eu existo. Porque um dos apegos mais profundos da mente sansárika é a necessidade de existir. Isso é super profundo. A sensação de que eu existo. Então a gente luta o tempo todo contra a aniquilação. E isso que sustenta o ego. Então, um bodhisattva liberado, eu não sei se ele se solta, assim, ele se dissolve num corpo de arco-íris, porque ele não é mais nada. Ele não precisa ser mais nada. Ele só se dissolve, assim. É muito bonito no Kung Fu Panda 1, né? Citar alguns textos clássicos, né? No Kung Fu Panda 1, vocês se lembram o mestre Tartaruga quando ele morre, né? Que ele se dissolve em pétalas, assim, de flor, né? É super lindo, assim, né? Aquilo é uma metáfora super budista. É isso. Um ser que não tem mais nada para reter, para segurar, para ele estar vivo ou estar morto. Então, esses grandes yogis e yoginis realizados, eles morrem muito bem. Eles não têm medo da morte porque eles não têm apego à existência mais, a existir. E eles não são suicidas, não. Eles não estão querendo morrer por aflição. Eles simplesmente estar vivo ou estar morto, para eles é a mesma coisa. Eles sabem que a mente primordial não nasce nem morre. Ou seja, o Dharmakaya não nasce nem morre, não tem nada a ser perdido ou conquistado, nada a ser conquistado existindo e nada a ser perdido morrendo. Então tem paz suprema. A paz suprema é isso. Desaparece da mente a ideia de que eu existo ou tenho que existir. Aí não tem impulso para o renascimento. Por que que eles não voltam para a roda da vida, né, karmicamente? Porque não tem mais impulso nenhum, né? Tem esse repousar, um estado de paz constante que não é alguém, que não é um lugar, que não é uma coisa, é o estado de Buda, indescritível, inexprimível, mas é a paz suprema, né? É isso que eles realizam. Deve ser bom, hein? Descrito assim, hein? Não ter medo de morrer, não ter medo de renascer. Que nem alguém poderia dizer assim, porra, a pessoa se esforça, se esforça, se esforça, alcança o nirvana. Porra, vai renascer para ajudar os outros, gente. Sacanagem, hein? Voltar para esse mundinho cão, né? Com Donald Trump, né? Prender a lei, escrever guerra para tudo que é lado, doença, um monte de gente confusa para tudo que é lado. Vai voltar mesmo? Volta e volta com um sorriso no rosto, né? Porque não tem mais nada para defender ou lutar contra, né? Não tem sofrimento. E é assim é o caminho. Então, muito bem. Então, amanhã a gente começa o estudo, quem quiser, do Transcendendo a Loucura, né? Muito bom esse título, né? E a gente vai começar aqui no Abirate, daí na semana que vem a gente vai estar aí no Seb Rio também, para quem estiver lá. E vamos fazendo aí, né, mais um novo estudo e seguindo com esse nosso aqui, que é complexo. A gente está, né, mergulhando no Sutra do Coração de uma forma, assim, bem detalhada, né? Bem detalhada. Assim, os tibetanos, por exemplo, para ter esse tanto de informações que o Karl Brunholz pôs nesse livro aqui, eles iam levar, assim, vários anos para receber aos poucos, a conta-gotas, todo esse volume de informações. E a gente recebe assim, né, rápido, direto, né, sem ter nem cumprido os pré-requisitos. Então a gente tem muito mérito, mas a gente corre o risco do quê? De não dar valor àquilo que a gente recebe.
Pois é, você recebe um remédio assim, olha, isso aqui é a cura para o câncer. Ai, que legal. Daí você põe na prateleira e segue com o câncer, tratando com outra coisa. Você recebe, né, remédios maravilhosos e não toma, ou seja, não deixa o remédio fazer o efeito. Então tem esse risco só, mas não quer dizer que a gente não tenha muito mérito. Tem muito mérito de receber isso tudo rápido assim, né? Maravilhoso. A gente está saltando vidas assim de vagar pelo samsara se debatendo sem saber como que sai, sem saber, né, o caminho de saída. A gente está recebendo, né, assim o fio de Ariadne, né, assim facinho, facinho, né? Então a gente tem que usar rápido. Então, Senão o Minotauro vem, ó, nhoque na gente, destroça os nossos corpos em pedaços, né? Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kien lop cho sum ring lo che zam ling sa sum cha par drojo chok sum nang wa dang medra do sum gele shu. Então, longa vida, especialmente ao nosso Lama Santen, né, que acabou de fazer aniversário e faz 2 dias. Então, o Lama, aí, 77 anos, incansável, né, ajudando todos em todas as direções. Que a gente possa, né, seguir os passos dele, né, e aproveitar enquanto ele está vivo. É um exemplo maravilhoso, assim, né, e teve, né, impressionante, né, e teve agora lá na Índia, vai encontrar o Dalai Lama. É, muito lindo. Então, é assim. E outro aviso, né, aqui no Abirate, final de semana, tem o curso com o Daniel Leoncini, né, sobre o Sutra Satipatthana, né, estudo e prática do Satipatthana. Então ainda tem vagas, quem quiser, né? Então, a Birate já tá, o pessoal andou limpando aqui tudo lá. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar, dá trabalho, afinal de contas, né? Então, cozinha foi lavada. Isso mesmo. Agora só falta consertar as goteiras. Vamos ver se a chuva dá uma trégua pra gente subir no telhado aí. Então, vai ter esse evento final de semana, aproveitar quem puder, né? Maravilha, gente. Então, boa noite para todos e todas. Até Obrigada, Marcelo. Obrigada, Obrigado. Obrigada, Marcelo. Boa Marcelo. semana para Tchau, todos. gente. Obrigada, Tchauzinho. Marcelo. Boa Tchau, noite. Boa pessoal. noite. Até amanhã. Mirtes, Tchau, guarda meu gente. livro, Mirtes. Guarda meu livro. Aí, ó, o livro, hein? Isso aí, o pessoal tá Livro. comprando. Tem até Mercado Negro agora de Transcendendo a Loucura, ouvi dizer. Meu Deus. Olha, vai ter na lojinha, hein? Tem 5 exemplares Ah, na quero lojinha ver. do Abirate e no lojinha do Seb Rio também tem. Já me comprometi com a O Mirtes. Seb Rio vai ter E 10, é? a Já, Mirtes já tem vendeu 10. quantos? Só o da Lúcia, que tá reservado, né? Só o meu. Isso aí, Lúcia. Eu não E divulguei. ainda não divulgou, né? Muito Tô deixando tarde. quieto. A hora, o dia que o Marcelo aparecer lá, vai acabar tudo. Terça-feira que É, vem, ó, é isso aí. Vai ter dia pra Exatamente. gente vender o livro. Vamos botar um ágio. Bota o preço mais. Põe 110, né? Brincadeira. Não pode explorar os praticantes, é feio, né? Karma negativo. Mas tá bem, gente. Seguimos aí. Beijão em vocês. tchau, Beijo. gente. Tchau, Obrigado, tchau. Marcelo. Obrigado.